Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para algumas informações importantes para o iniciante no crochê, para poder estar sintonizado, para a gente poder fazer essa peça aqui, né? Ó, esse modelinho aqui é o modelinho básico. Por que eu chamo de modelo básico? Porque eu vou usar um ponto muito básico no crochê, né? Que nesse caso aqui eu fiz com meios pontos altos. Então, ele é básico também porque não tem nenhum trabalho com os pontos, né? Os pontos não estão trabalhados, então é um modelinho básico, tá? Então, o Bactus, ele começa assim, é excelente para o iniciante no crochê que está treinando os pontos, mas que já sabe fazer, pegar a agulha, a linha entre os dedos e fazer o seu crochê, tá? Então, esse é um dos modelinhos básicos com esse desenho que se chama Bactus. Tem várias formas de fazer esse tipo de cachecol. A gente pode aumentar cada volta, então esse desenho vai ficando mais pronunciado, vai ficando praticamente uma meia lua aqui, ó, tá? Vai se tornando uma meia lua, assim, tá? E também tem essa forma de fazer os aumentos que é esse que eu faço, de acordo com a receita que eu tenho. Eu faço aumento em uma volta e a próxima volta eu repito o número de pontos que foram gerados no aumento e somente na próxima que eu volto a fazer aumento de novo. Então, com essa forma de fazer aumento, eu tenho o meu desenho controlado assim, ó. Ele fica dessa forma, então ele vai formando um triângulo, mas vai formando um triângulo com menos ângulo, tá? Então, esse daqui, a gente começa com um número determinado de pontos. Aqui eu posso começar com 2, com 3, posso fazer pelo menos duas a 3 voltas sem trabalhar com aumento, só depois trabalhando com aumento, para que a pontinha fique assim, ó, e não fique tão assim virada. Isso vai de gosto de cada pessoa. E vamos fazendo aumento em um só lado, e ele vai aumentando assim, dessa forma, até que tenhamos aqui a parte mais larga dele, de acordo com o nosso gosto. Por quê que eu não sigo reto? Não sigo reto porque o desenho desse Bactus, ele é assim, ele é arredondadinho aqui, ó, porque ele é usado assim. Essa parte arredondadinha dele aqui, ela é usada assim, ó, na frente do pescoço, e a gente ajeita aqui pra gente fazer o nosso contorno, né? E a ponta a gente vai deixar do tamanho que a gente queira na parte da frente do nosso corpo. Nesse caso aqui, esse Bactus tem os dois, né? Tem 1,92 m. Eu uso esse Bactus muito aqui no país onde eu vivo, porque aqui são quase 9 meses de frio, tá? Então, ó, esse vermelho aqui dá pra ver melhor essa parte circular dele aqui, que se pode usar na frente. Eu uso essa parte aqui na parte de trás do meu pescoço, mas o Bactus, ele é feito para usar desse jeito. Não é que é feito, ele pode ser usado, porque não existe receita, você tem que usar assim ou assado, tá? Então, ó, dessa forma que, com esse tamanho de cachecol que eu uso no meu pescoço, tá? 1,92 m dá para dar 2 voltas no pescoço e aquece bastante, tá? Então, esse é o modelinho Bactus básico, porque eu posso usar qualquer tipo de ponto básico no crochê e eu não preciso usar pontos trabalhados, por isso que é básico, tô voltando a repetir, tá? Outra coisa, essa suavidade aqui, essa elasticidade, essa textura que a gente tem de suavidade, a gente ganha trabalhando com uma agulha de crochê maior do que o fabricante pede. Não importa se sua linha é fina ou grossa, tá? Seu fio, quando eu falo de fio, eu quero falar sobre fio de algodão, ou linho, ou lã, então eu chamo tudo isso de fio, tá? Então, ó, eu não gosto de trabalhar com peças, eu não gosto de fazer peças onde o crochê fica endurecido. Eu prefiro ter essa elasticidade. Então, com essa elasticidade, com essa suavidade,
Quando a gente envolve essa peça no nosso pescoço, parece que ela abraça. Ela não fica endurecida aqui em cima. Por quê? Porque eu aprendi a trabalhar com uma agulha, um número ou um número e meio, até 2 a mais do que o fabricante pede, para que a gente tenha essa elasticidade aqui, tá? Então, tudo isso a gente vai aprendendo sozinha, porque quando eu comecei a fazer crochê, não existia essas informações, não existia YouTube, não existia passo a passo. Então a gente tinha que pegar dos livros, e às vezes comprava alguma apostila, algum fascículo na banca de jornal, e a gente seguia ali sem pestanejar. Então hoje, como a gente tem muitas informações, e dependendo da pessoa, pela curiosidade dela e a vontade dela fazer testes, provas com os fios, com as agulhas, a gente vai criando nossa própria técnica, a nossa própria técnica através do que a gente vai aprendendo por aí, tá? Então, esse aqui é o modelinho Bactus, essa é a estrutura, essa é a textura que a gente tem aqui, por eu trabalhar com agulha bem maior. O fio que eu trabalhei esses dois é o mesmo que esse aqui, ó. Aqui o fabricante pede para usar o fio entre 2,5 a 3, ó, o fio é fininho. Se eu uso 2,5 para fazer um trabalho como esse, é o que eu acabo de comentar, a peça vai ficar endurecida. Então, para que a peça não fique endurecida, eu trabalhei essas duas peças com a agulha número 3,5. E eu tenho também o número 3,75, que eu já trabalhei outros cachecózinhos para mim com a 3,75. Aí ficou mais, deu mais elasticidade para a peça e mais suavidade também. Então, não tenha medo de trabalhar com fio fino, com agulha de 1 a 2 números a mais. Você que nunca fez isso vai estranhar, porque você vai ver que os buraquinhos do ponto ficam maiores, tal, mas quando você começar a perceber que isso deixa a peça flexível, deixa a peça maleável, deixa a peça ela envolve no seu pescoço, ela tem um caimento gostoso, você vai ver que você pode fazer várias peças mudando o número de agulha. Isso desde que você conheça o seu tipo de ponto. O meu ponto, a minha tensão para fazer um ponto, ela é de normal a frouxa, tá? Agora, se você tece muito frouxo, você só usa um número a mais ou 0,5 milímetro a mais que já resolve. Já resolve e você tem uma peça com essa elasticidade aqui, tá? Então, era isso que eu queria comentar com vocês. Quantidade de fio para fazer um cachecol basiquinho como esse, com fio fino, que pede agulha entre 2,5 a 3, mas você na sua casa vai trabalhar com a 3,5. Eu falo para você que o novelinho desse aqui, ó, novelinho desse que eu tenho aqui, eu não moro no Brasil, por isso que eu não indico a marca de fio, porque não tem para vender aí, tá? São 220 metros, 80 gramas. Então, com 80 gramas, com 220 metros, eu consigo fazer um cachecol desse daqui, com 1,92 m, 1,96 m, e me sobra fio. Então, eu compro 2 novelos, tá? Eu tenho um novelinho aqui pra mostrar pra vocês, ó. É desse aqui, ó. É o mesmo, só que esse aqui tem uns fiozinhos de prata, tá? Mas é da mesma marca, tá? Então, ó, 2 desse daqui, eu consigo fazer um cachecol desse básico, e me sobra fio ainda para fazer algumas outras coisas. Então, vai um inteiro e mais quase meio desse daqui, tá? Para vocês aqui o fio que eu vou fazer agora, iniciar algumas voltas para quem vai me acompanhar. Como que eu inicio esse meu Bactus? E nada mais do que isso. Como eu vou fazer só algumas voltas, depois eu volto com vocês já com o meu cachecol, que está praticamente com a largura que eu quero, para começar a trabalhar a parte dele, porque o Bactus ele é composto de 3 partes. Parte de aumento, a parte central, se eu quiser esse arredondado aqui, ó, essa parte arredondada maior, eu vou fazendo mais voltas sem aumento. Então, eu tenho a parte com aumento,
parte sem aumento e depois já começo com as diminuições, tá bom? Aqui, ó, do número 1, coloca aqui no seu pescoço, aqui atrás, e faz o contorno, ó, do seu pescoço, tá? E ajeita bem, tá? Ajeita bem. Ah, é assim que eu quero usar, eu gosto de usar cachecol dessa maneira e tal. Aí você vai olhar a ponta, onde fica a ponta. Você acha que a ponta tá muito baixa? Levanta um pouquinho e vai ajeitando. Ah, a ponta tá bom aqui, tá bom, quero perto, quase perto do pescoço. Então a ponta tem que ficar aqui, a largura do meu pescoço eu quero aqui, que eu não quero que me incomode, tá? Aqui, ó, certo? Aí você vai pôr o dedinho aqui, vai tirar e vai ver quantos centímetros você vai precisar fazer do seu cachecol. Aqui deu 1,18 m nesse exemplo que eu fiz. Assim você pode fazer para criança, você pode fazer para você, de vários tamanhos, e você vai ter o seu cachecolzinho sobre medida, tá certo? E aí você só tem que escolher o tipo de ponto. E aqui a gente pode brincar também com ponto, tá vendo, ó? Pode brincar, você pode jogar pontos altos aqui, e a volta que não tem aumento, você pode trabalhar com pontos baixos, ou você pode trabalhar com meios pontos altos, somente pegado pela laçada de trás e não da frente do ponto. Tudo isso você pode fazer, se você já sabe fazer bem crochê. Então esse Bactus basiquinho aqui não tem nenhum problema. Você pode fazer do jeito que você quer, tá? Então agora pega seu fio e a sua agulha e vamos começar a trabalhar a amostra de como inicia, e depois eu mostro para vocês como que eu estou fazendo com o outro cachecolzinho desse que eu tô fazendo com outra cor, e aí a gente já vai para a parte na parte central, tá? Que é a parte onde eu vou fazer algumas voltas sem aumentos, porque eu já cheguei na minha largura desejada, tá? Então até já. Começamos então a nossa amostra. Vamos fazer aqui o nosso nozinho. Eu dou volta na agulha inteira e pego o ponto que eu vou trabalhar, puxo e faço um nozinho. Aqui eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4 correntes, e na laçada de baixo da primeira corrente eu vou fazer o meu segundo ponto alto, porque o primeiro já vai se formando agora, ó, com as correntinhas, tá? Então tem um ponto, 2 pontos e tenho aqui 3 pontos. 3 pontos. Posso até fazer mais um ponto, tá? Então vamos fazer mais um ponto, vamos fazer mais um pontinho para ficar bem legal isso aqui, tá? Vamos fazer um pontinho, deixa eu soltar bem o meu fio entre os dedos. Pegar por aqui. Sempre na laçada de baixo, senão forma buraquinho. 3 e 4 pontos, ó. Tenho 4 pontos aqui, tá? Assim. Que é essa base aqui, ó, tá? E agora eu vou fazer uma corrente, 2 e 3. E aqui mesmo, nessa parte do lado do avesso desse primeiro ponto, porque o nosso cachecol não tem nem avesso e nem direito, mas só como ponto de referência, onde eu devo fazer os aumentos? Eu vou fazer do lado do avesso do ponto, do início, tá? Então, do lado do avesso do ponto, eu vou começar a fazer meu primeiro aumento. Então, já tenho um ponto em forma de corrente, entro na mesma base e faço mais um ponto. Então, tenho aqui 2. Se você quiser trabalhar já assim com a forma escalonada, você vai pegar por aqui, ó. Vai pegar por aqui já o seu aumento. Então, tenho 1, 2 pontos. Vamos fazer o terceiro, pegando dessa maneira aqui. 3. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, tá? Olha lá. E vamos lá na correntinha pegar aqui, ó, essa laçada e vamos fazer o nosso ponto. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. Então, sempre desse lado, eu sei que eu tenho que fazer os meus aumentos. Sempre quando a gente estiver aqui do lado do avesso do ponto, tá? Muito bem, eu fiz aqui os aumentos, a próxima volta não tem aumentos. Eu vou repetir o mesmo número de pontos que gerou
os aumentos. Então, tenho um ponto em forma de corrente, venho pro próximo ponto, faço o segundo, ó, opa, faço o segundo já pegando aqui também, ó, sempre pegando com a laçada, tá paralela ao meu dedo indicador. Segundo, terceiro, quarto, tá? Então, ó, um, dois, três, quatro e o quinto ponto. Às vezes a gente tem que procurar a laçadinha aqui, ó, e levantar para poder pegar, porque ela fica bem escondidinha mesmo, tá? Aqui, muito bem. Próximo ponto, 3 correntes. E agora aqui eu faço novamente o meu aumento. Então, sempre do lado do avesso do ponto, do avesso, nos baseando aqui nessa parte aqui de baixo. Eu vou fazendo os meus aumentos, tá? Então, ó, já tenho, ou por costume eu coloco na base aqui, ó. Já, na própria base eu já pego a laçada desse lado, tá? Aqui. E vou trabalhando assim, tá bom? Eu vou fazer um pouquinho mais aqui, de voltas, para você ver como é que fica. Para você ver como é que vai ficando, senão o vídeo fica muito largo. E eu também tenho uma bateria que ela tem pouco tempo para me dar pouco tempo de gravação, senão eu tenho que ficar trocando toda hora. Então aqui, ó, eu venho e faço o meu último ponto, pegando desse lado da laçada do ponto e já volto. Então olha como é que tá ficando, tá? Tá ficando desse jeito, tá, vai fazer, nós vamos tendo os aumentos e essa parte, como eu comentei com vocês na fala de início, vai ficando um triângulo não tão pronunciado, tá? Eu vou trabalhar mais algumas voltas aqui e já retorno. Ó, eu já adiantei então eu tenho isso daqui, ó. Essa mesma forma de trabalhar os pontos é o mesmo que eu tô fazendo com o trabalho com outro cachecol aqui, ó, só que de cor diferente, tá? Então, eu tô fazendo igualzinho o que eu fiz aqui, tá? Ó, deixa eu pegar aqui a amostrinha. Então, olha, igualzinho, tá? O mesmo ponto, o mesmo tudo. A única coisa que eu tô trabalhando aqui, para que eu tenha mais suavidade nisso, que fique mais elástico ainda, é a agulha 3,5, tá? Eu tô trabalhando com esse número de agulha aqui, 3,5, e eu já cheguei aqui nesse ponto onde eu tenho que desenvolver só mais algumas voltas. Então, como que eu controlo isso daqui? Vamos ver a largura aqui, ó. Eu tô chegando a 19 centímetros, então, olha só. Deixa eu desmanchar um pouquinho. Eu tenho aqui, ó, o meu aumento, tá vendo? Tá na mesma base, ó, o aumento. Tá na mesma base, ó. Não sei se vocês estão vendo aí. Aumento na mesma base. Fiz o aumento, estou voltando agora com as voltas sem aumentos, tá? E sempre pegando por aqui, tá certo? Muitas vezes a gente vê o ponto assim, trabalha com agulha fina, com uma agulha dessa grossura, a gente fala, nossa, não vai dar certo. Tá dando certo sim, ó. E sempre olhando aqui embaixo, não, quando chegar no finalzinho, não se baseie aqui, porque senão você vai colocar, você vai fazer seu ponto aqui e vai esquecer que tem as correntinhas, tá? Para fazer o ponto também. Então, sempre olhando aqui embaixo, ó, e sabendo o que tá fazendo. Então, aqui eu tenho a minha volta sem aumento. Eu vou querer um pouquinho, que esteja um pouquinho mais de largura. Aí eu faço minhas 3 correntes, segura aqui em cima para a correntinha não fechar tanto, a terceira. E aqui, ó, na mesma base, eu venho, ó. Já que eu estou trabalhando, pegando o ponto por esse lado da laçada do ponto, então, agora é só trabalhar. Então, com a mão bastante leve, fazendo esses pontos, para que não fique buraquinho, tá? E a gente vai trabalhando dessa forma, ó. Então, agora eu tô fazendo volta com o início da volta é a volta
que eu fiz aumento, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá super simples, não tem o que errar nesse tipo de ponto. E com esse tipo de aumento, tá? Então, toda essa volta aqui, eu farei dessa maneira. Muito bem, cheguei aqui, eu fiz algumas voltas e eu tenho de largura 20, vai dar 21 centímetros, 21 centímetros. Então, quando a gente decide que a largura está bem, nós vamos para a parte central, tá? Então, vamos contar aqui o número de voltas rapidinho, tá? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Setenta e um, 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 78 voltas. Agora, vamos tirar a medida dessas 78 voltas. Muito bem, pessoal, vocês viram o cálculo que eu deixei aí? Então, aqui eu tenho 21 centímetros de largura de cachecol, que é o que eu quero, e 80 centímetros de comprimento. E a conta deu 32 centímetros sem aumento. Então, ó, o último aumento foi esse aqui. Então, nós fazemos voltas com aumento e volta sem aumento. Então, a volta sem aumento é essa daqui. Então, a partir dessa volta, eu vou trabalhar 32 centímetros, tá? Ó, 32 centímetros para que eu tenha o meu cachecol com 1,92 m. Se eu quiser menos e achar que essa largura tá boa ainda, eu posso trabalhar 32, 33, é sob medida, tá? Então, é isso. Eu vou trabalhar aqui 32 centímetros, que coincide com 32 voltas minhas, porque a altura do meu ponto com essa agulha, ele tem 1 centímetro, tá? Então, é isso. Eu posso, é o que eu comentei com vocês, não precisa chegar a 1,92 m certinho, eu posso chegar menos, tá bem? Mas a previsão é que eu chegue a 1,92 m, de acordo com os outros cachecóizinhos que eu mostrei no início da nossa apresentação, tá certo? Então, agora eu vou seguindo, fazendo carreiras de volta igualzinho que eu tô fazendo aqui, sem aumentos e sem nenhum problema. E aquela parte circular aqui, ela vai ficar maior, porque, ó, eu tenho 32 centímetros. Deixa eu colocar o 32 aqui, ó. Olha quanto que eu tenho que fazer, ó. Tem que fazer tudo isso aqui, tá? Então, essa primeira ponta aqui, ela vai chegar até a outra lá, tá? Ó, vai chegar até essa ponta aqui, tá bom? Então, vai ter um círculo maior. Se eu quiser um pouquinho menor, apesar que ele tem elasticidade, é bem provável que eu não chegue aos 32 centímetros, tá? Que eu faça menos que 32. Provavelmente eu farei menos, porque eu tenho uma boa elasticidade aqui para trabalhar com o cachecol, para deixar o cachecol em volta do meu pescoço do jeito que eu gosto. De repente eu trabalho 10 centímetros, 12 centímetros aí a menos, tá? Eu trabalho 20 centímetros, eu trabalho 22, então vai depender muito da elasticidade, ó, tá? Se eu trabalho 22 centímetros aqui, ó, tá vendo? Aí eu já venho com a volta de diminuição. Então, depende muito do tipo da agulha, o fio, como é que tá a elasticidade dele, tá? Então, eu vou trabalhando aí. Se eu chegar, muito que bem. Se eu não chegar, sem problema nenhum, porque essa medida de 1,92 m é uma medida aproximada, tá certo? Para que eu use com conforto o cachecol em volta do meu pescoço, tá? Se você não quer fazer essa parte aqui, sem aumentos, o que você vai ter que fazer vai precisar aumentar,
tá? Se a sua largura não for a mesma que a minha ou aproximada, continua fazendo carreiras de volta de acordo com o que eu estou fazendo aqui. E aí você vai ver se você encosta a parte de diminuição e a parte de aumento juntos, e você segue fazendo a parte de diminuição. Então, se você decidir por não fazer isso que eu tô fazendo agora, você só vai fazer 3 ou 4 voltinhas, tá? Sem diminuição, já começa perdão, você começa 3 ou 4 voltas sem aumentos, ou 5 ou 6, já começa a fazer suas diminuições, tá bom? É isso. Então, até o vídeo número 2.